Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Gestão de Processos. Eu sou a professora Caroline Foscaches, professora especialista da disciplina. A videoaula de hoje é referente ao módulo 2, Mapeamento e Modelagem de Processos, e unidade 1, Mapeamento de Processos. Apenas recapitulando o que foi visto na aula passada, né? Ainda sobre a questão da introdução, sobre o que são processos e gestão dos processos, apresentei para vocês a importância de fazer a gestão dos processos, né? E como que as medidas de desempenho, mensurar o desempenho, ele é fundamental, então, para que a gestão do processo possa acontecer. E agora a gente entra, então, na questão do mapeamento e na modelagem desses processos. O objetivo do módulo 2 é compreender a importância do mapeamento e da modelagem de processos aí para o contexto das organizações, né? Vou começar explicando a diferença do mapeamento para a modelagem de processo, que pode haver uma confusão entre esses dois elementos, né? O mapeamento é uma representação visual do processo. Então, ele vai mostrar como que o processo acontece. E para isso a gente usa diversas técnicas, né? Tem várias ferramentas disponíveis para que a gente possa fazer esse mapeamento de processo. Ele permite entender, então, como que os processos eles acontecem atualmente. Então, ele nos dá aí uma representação visual do processo hoje. Já a modelagem de processo, ela é usada para a gente poder analisar esse processo, projetar melhorias, né, e otimizar, então, esses processos. Então, a gente pode dizer que a modelagem, ela é um passo à frente do mapeamento, tá? Então, essa é a diferença entre mapeamento de processo e modelagem de processos, que a modelagem nós veremos na próxima videoaula. Eu trouxe aqui para vocês uma definição do que é o mapeamento de processo, uma definição do Albertin do Pontes, que eles falam o seguinte: mapeamento de processos é realizado por meio de técnicas que permitem um melhor entendimento de como a organização funciona e pode ser melhorado. Então, esse próprio mapeamento, ele nos permite identificar gaps, né, que a gente pode trabalhar em cima para buscar uma melhoria. É a principal ferramenta que a gente tem para poder entender esses processos. Então, o mapeamento é fundamental aí para que as empresas elas possam compreender a fundo, né, como que os processos acontecem. Inclusive, por exemplo, quando a empresa ela vai buscar uma certificação específica, um dos requisitos, né, é que os seus processos estejam mapeados. Então, o mapeamento ele é importante tanto para a rotina organizacional, né, podendo ser tanto o mapeamento de uma atividade mais estratégica ou do dia a dia, mas é importante para a rotina organizacional, mas também para visando aí aquisição de certificações, por exemplo, né? Então, o mapeamento, ele realiza uma representação visual das atividades, né? Eu vou apresentar para vocês aqui as ferramentas e vocês vão perceber que é exatamente isso, são representações visuais, né? Então, a gente bate o olho e a gente consegue identificar como que os processos, eles acontecem. Com a análise desses processos, né, feito um mapeamento, analisando esses processos, a gente consegue, por exemplo, reduzir e eliminar o trabalho desnecessário. Então, quando a gente começa a mapear um determinado processo, a gente pode verificar que algumas atividades que acontecem hoje nesse processo, eles não agregam valor para o cliente, né? Então, não tem por que eles acontecerem. Então, a empresa ela precisa estar sempre revendo os seus processos, né, o seu mapeamento, e verificando o que pode ser melhorado, né? Porque se uma atividade está ali que consome tempo, consome recurso, e muitas vezes ela não agrega o valor para o consumidor lá na ponta, né? Não tem por que acontecer. Então, esse mapeamento, ele permite fazer essa redução, né, nessa sequência de atividades, modificar a sequência das operações. Eu posso pensar no mapeamento para tanto atividades de manufatura, né, como, por exemplo, operações de serviço. E a gente pode, por exemplo, pegar um serviço, analisar esse processo e esse mapeamento e verificar que as atividades elas podem, na verdade, acontecer em outra sequência, né? Que essa outra sequência facilitaria ali o fluxo do andamento, né, o fluxo desse processo.
Então, por exemplo, se a gente pegar uma operação de serviço, um atendimento para o consumidor, né? Então, o consumidor chega num recinto, ele vai até um guichê, disso ele vai e pega a senha, depois ele espera, né? Aguarda ser chamado. De repente, eu posso mudar esse fluxo fazendo o seguinte, ao invés dele ir primeiro no guichê, ele já vai direto buscar a senha, né? Ele aguarda e depois ele vai ser chamado. Então, a gente pode aí modificar, né, a sequência como as operações elas podem acontecer. E uma outra possibilidade que nos leva ao mapeamento de processos é simplificar operações que são essenciais para a empresa, né? Então, eu pego uma operação que é fundamental para a empresa, né, aquilo que ela faz, e eu busco reorganizar o processo para torná-lo mais simples, né? Então, isso também é algo, né, um resultado aí do mapeamento de processos. Eu vou apresentar para vocês aqui algumas técnicas para fazer esse mapeamento, né? Então, eu tenho aqui o fluxograma, eu vou apresentar para vocês detalhadamente o que é cada uma dessas técnicas, mapa de processo, diagrama de fluxo do processo, mapofluxograma, diagrama de tartaruga, CIPOC, o VSM e a ferramenta 5W2H. Cada uma dessas ferramentas tem as suas particularidades, né? E veremos isso agora em detalhes. Começando então pelo fluxograma. Quando a gente fala de mapeamento de processo, fluxograma acho que uma das ferramentas mais conhecidas para fazer então esse mapeamento, né? Ele nada mais é do que uma representação visual de como o processo acontece. Então, ele vai indicar o fluxo tanto de informações, né, como que as informações caminham nesse processo, pessoas, equipamentos ou materiais nas várias etapas desse processo. Ele pode ser utilizado para representar tanto processos estratégicos como processos mais operacionais, tá? E também desde macroprocessos, né, processos no nível mais macro, mais gerais aí da empresa, até a tarefas mais específicas. Então, ele tem uma grande amplitude de uso, né, tanto em termos de operações estratégicas ou não, e macroprocessos ou tarefas mais específicas. Para a gente elaborar um fluxograma, a gente utiliza algumas simbologias, né, que são símbolos padrões aí para a elaboração de fluxograma. E algumas ferramentas estão disponíveis para fazer, então, o uso desse fluxograma, né, para fazer um desenho de um fluxograma. Por exemplo, a Microsoft PowerPoint, ele consegue, né, a gente tem os símbolos lá para fazer esse fluxograma, Visage também é uma outra ferramenta. Então, a gente tem algumas ferramentas disponíveis que nos permitem desenhar um fluxograma, tá? Eu trouxe aqui para vocês essa figura para mostrar, né, quais são esses símbolos que a gente utiliza no desenho de um fluxograma. Então, são basicamente aí seis símbolos, né, que aparecem no fluxograma e cada um tem o seu significado e a sua utilização, né? O primeiro aqui, né, é um conector. Então, muitas vezes a gente está esquematizando um processo, né, mapeando esse processo, fazendo o desenho e acaba ali o espaço, né, para poder então dar continuidade. A gente termina com esse conector e recomeça, né, no outro espaço, começando pelo mesmo conector, né? A gente identifica ele por números para mostrar, né, para indicar que ali é uma sequência daquele processo que a gente estava fazendo anteriormente. O retângulo, né, o item 2 aqui, ele se refere ao próprio processo, né? Então, aquela atividade que acontece ali naquela sequência, né, a gente coloca dentro de um retângulo. O item 3 é um losango que indica decisão. Então, muitas vezes ali ao longo de um processo, algumas decisões têm que ser tomadas, né, devem ser tomadas. Então, por exemplo, o orçamento foi aceito pelo cliente, sim ou não? Aí a gente tem duas direções diferentes, né, nesse fluxo aí do processo. Então, quando eu preciso indicar uma decisão, eu indico aí um losango, né? Então, o interessante é que o mapeamento, ele seja feito da forma mais detalhada possível, né? Então, a gente
coloca aí sim, né, os itens de decisão ao longo do processo. A seta, ela mostra o fluxo, né? Então, qual que é o fluxo do processo, como que ele caminha. O item 5, nessa figura, indica um documento, né? Então, quando o documento ele é gerado, a gente coloca nesse símbolo aí de documento. E o item 6, que é uma elipse, né? A gente mostra aí o início do processo e o fim do processo. Então, sempre que a gente for desenhar um fluxograma, a gente começa por essa figura, indicando ali início, e quando a gente termina esse fluxograma, a gente coloca esse símbolo novamente, indicando o fim, né, para mostrar que aquele processo ele se iniciou e ele terminou, né. O mapeamento ele nunca pode ficar solto, ele nunca pode ficar com pontas soltas. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de um mapeamento de processo. No caso, o processo aqui é o processo de lavagem de veículos, né? Então, percebam ali que começa com aquela figura, né, de início e de fim. E no meio ali do processo, a gente tem também uma caixinha que indica o fim, né? Então, de repente, uma decisão que é tomada leva ao fim do processo. Então, a gente tem alguns elementos aqui, né? Então, o veículo, ele chega, ele entra ali para o lava-jato, aí tem a decisão, a primeira decisão é em relação ao preço, né? Se sim ou se não, se o cliente não está de acordo, né? Esse processo ele é encerrado. Se sim, o processo ele continua. Aí a outra decisão que tem ali no fluxo, né? É o tipo de lavagem. Se é uma lavagem simples, eu sigo um determinado fluxo. Se é uma lavagem completa, eu sigo um outro fluxo, né? E aí depois continuo, limpeza dos vidros, né? Todo o passo a passo desse processo. E quase chegando ali no fim, a gente tem um outro losango de decisão, que é se a lavagem ela tá bem feita, né? Ou não. Se ela está bem feita, eu vou para finalizar o processo. Se ela não está bem feita, ela volta lá então para o tipo de lavagem, né? Ou seja, o carro vai ter que entrar novamente para lavagem, né? Ou para alguma correção ali de problema. E aí, feito isso, então, eu caminho para o fim desse processo, né? Então, percebam a riqueza de detalhes que a gente tem, que a gente deve ter, quando a gente elabora um fluxograma, né? Processo de lavagem de veículos, né? Se a gente olhar de forma geral, parece algo simples. Mas quando a gente vai para detalhar, entra nos detalhes, aparecem várias atividades que elas precisam ser consideradas, né? E quando eu faço um fluxograma também, eu posso acrescentar outras informações, né, nessas caixinhas, né? Por exemplo, o tempo de duração, a pessoa responsável. Então, eu posso enriquecer com mais detalhes de informações esse fluxograma. Então, o ideal é que ele seja o mais detalhado possível. A segunda ferramenta é o mapa de processo, né? Segundo alguns autores, né, ele busca mostrar esse mapeamento de uma forma mais compacta, né? Então, vocês vão ver que ela ocupa aí um menor espaço, né? É um mapeamento mais compacto e padronizado, tá? Então, visando também analisar esse processo e identificar aí gaps que possam ser melhorados, tá? Registra a sucessão de eventos que são necessários para a realização de uma tarefa, então também ele indica um passo a passo. Normalmente, ele começa com a entrada de uma matéria-prima, né? Então, como se fosse ali o início de uma operação, né? Então, a entrada da matéria-prima e o processamento dessa matéria-prima. E aqui algumas diferenças, né, em relação ao fluxograma, é que ele tem alguns símbolos que indicam transporte, armazenamento e inspeção de alguma etapa ali do processo, tá? E ele também possui uma simbologia que é própria dele, tá? Vou mostrar aqui para vocês no próximo slide. Bom, aqui eu trouxe para vocês os símbolos, né? A simbologia que a gente utiliza quando a gente elabora um mapa de processo, né? Então, a gente tem aqui esse círculo que se refere a uma operação, a setinha que se refere ao transporte, o quadrado
é quando acontece uma inspeção. Essa esfera, né, que está logo abaixo do quadrado, ele se refere a uma espera. Então, é uma atividade que está aguardando uma liberação, aguardando uma assinatura, né? Então, quando a gente tem ali algo que está em aguardo. O triângulo para baixo, a gente utiliza quando a gente faz um armazenamento. E, por fim, essa figura do final é quando tem aí uma combinação de operação e inspeção, né? Quando a gente tem dois elementos em uma mesma etapa do processo, né? Então, vocês podem aí entender melhor, né? O que é cada uma dessas figuras, né? E tem aqui nessa tabela a sua definição, tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês desse mapa de processo, né? Então, percebam que a gente tem aí 17 etapas, né, colocadas em uma única folha, tá? Então, ele é bastante compacto, tá? Ele permite aí uma padronização. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de processo de cadastro de estágio, né? Então, qual que é o passo a passo que o aluno, né, ou que o documento ele vai percorrer ali, para que um processo de estágio ele seja cadastrado, né? Então, a gente começa ali com o recebimento, né, dos documentos, 3 dias dos documentos, em seguida vai para a verificação, né? Feita a verificação, vai fazer ali a atividade de checklist, aí tem um deslocamento, né, para verificar o aluno no sistema, então existe aí a questão do transporte, em seguida, a verificação, né? Depois o transporte de novo para voltar ao atendimento, uma outra operação que envolve informar o prazo, depois o transporte para levar para o cadastro, e aí a gente vai seguindo o passo a passo, né? E quando chega ali na etapa 12, a gente tem um processo de espera, né? Então, indicando o seguinte, esse documento, ele está esperando uma assinatura, né? Feito isso, aí sim vai para a assinatura, depois o transporte para entrega, e aí tem um outro tempo de espera até, então, entregar o termo, né? Então, aqui a gente tem um passo a passo para fazer esse processo de cadastro de estágio, né? Então, esse mapeamento, né, tanto por fluxograma como por mapa de processo, ele facilita muito no sentido de que a pessoa que é responsável por essa atividade, ela sabe o que ela tem que fazer. Então, ela conhece aí exatamente o passo a passo, né? E se chega aí um funcionário novo, ele sabe também aonde procurar, né? Então, como que faz isso? Eu tenho que ir ali buscar o mapeamento desse processo, tenho que verificar como que ele acontece, tá? Então, esses mapeamentos, eles facilitam bastante aí para o dia a dia da organização. Outra ferramenta para fazer mapeamento de processo é o diagrama de fluxo de processo. Esse diagrama ele é bastante utilizado para a área industrial, né? Então, para processos industriais. Ele vai descrever de forma bem detalhada, né, como que a operação ela acontece e como que ela é controlada. E também, né, assim como das outras formas, ela possui a sua própria simbologia, né? E aí cada tipo, né, de ferramenta, ela vai ter a sua própria simbologia, tá? O exemplo que eu trouxe para vocês aqui é o exemplo de usinagem de bucha, né? E aqui nessa figura, nesse slide, a gente tem a simbologia que é utilizada. No caso aqui, o losango é para indicar a fabricação, o triângulo para identificar uma armazenagem, o círculo para identificar um movimento e o quadrado para identificar uma inspeção, né? Então, a gente escolhe uma ferramenta e a gente usa a simbologia dessa ferramenta, né? Para que não exista aí confusão e nem mistura de outras ferramentas, porque os símbolos, eles são diferentes, né? A depender de cada ferramenta utilizada. Então, indo agora, por exemplo, né, de usinagem de bucha, aqui a gente tem a diagrama de fluxo de processo, e aí alguns detalhes sobre essa fabricação, né? Então, mais utilizada para o contexto industrial, né? Então, a gente tem aqui o nome do cliente, o nome da peça, e a gente tem os passos, né? O passo a passo que é realizado, o enquadramento em cada uma dessas simbologias, né?
desse símbolo que é utilizado, dependendo do processo que ele acontece, e aí existem alguns detalhes, né, que caso o processo ele necessite, né, então, por exemplo, característica do produto, a gente tem alguns passos aqui, o passo 2, por exemplo, característica do produto, composição química, né? Então, a gente consegue detalhar mais esse processo da forma como ele acontece, tá? Então, aqui a gente tem o diagrama de fluxo de processo mais utilizado para operações industriais. Outra ferramenta é o mapofluxograma. Aqui a gente já tem um pouquinho de diferença no sentido de que a gente mostra a etapa, né, de um processo, mas tendo como base o layout do espaço, né? Então, a gente pega o arranjo físico, o layout daquele espaço, e sobre esse layout a gente coloca como que esse processo ele acontece. Isso facilita no sentido de eu consigo visualizar, né, espacialmente, o fluxo daquele processo. Então, eu consigo verificar alguns erros que acontecem em termos de cruzamento de rotas, tá? Então, ele é bastante útil também nesse sentido. Então, ele vai fornecer uma visão das movimentações do processo e seu arranjo físico, e ele auxilia a encontrar melhorias na etapa de execução de um processo junto com esse fluxo de movimentação. Ele vai nos trazer uma visão espacial do fluxo, né, como se a gente estivesse olhando de cima, e ajuda a encontrar problemas, como, por exemplo, grandes distâncias que são percorridas por funcionários, né? Então, muitas vezes a gente tem, dentro da empresa, dentro ali da produção, áreas, né, setores de operação que têm bastante relação, mas que estão longe no arranjo físico. Então, será que não daria para aproximar essas duas áreas, né? Existe muito fluxo entre essas duas áreas e elas estão distantes. Como que eu posso melhorar isso? Ou então eu tenho cruzamento muito grande de funcionários dentro desse arranjo físico. Ah, então isso é ruim, né? Porque pode travar ali o processo. Daria como melhorar isso? Né? Teria como melhorar isso? Pegando o próprio exemplo aqui do processo de cadastro de estágio, eu trouxe o mapofluxograma para vocês avaliarem, né, para vocês entenderem melhor. Então, a gente tem aqui o arranjo físico, né, o layout do espaço ali onde acontece. Então, a gente tem um espaço de atendimento e a gente tem ali a parte, vou chamar de back-office, né, de escritório, de arquivo geral, do coordenador, né. Então, começando ali pelo atendimento, né, o aluno chega, o aluno entrega o documento ele é verificado, passa por um checklist, aí ele vai ser transportado para o arquivo geral, passa pela mesa do coordenador, né, o coordenador assina, e então o processo ele é devolvido para o aluno. Então, o mapofluxograma, a gente consegue visualizar aquele mesmo processo que foi detalhado anteriormente, né, por meio de uma outra ferramenta, mas olhando de cima com o arranjo físico. E aí a gente consegue verificar, né? Será que esse processo ele pode ser melhorado? Será que esse fluxo ele tá bacana, né? Ele tá eficiente ou não? Então, o mapofluxograma ele nos permite essa análise. Outra ferramenta para mapeamento é o diagrama de tartaruga. Por que tem esse nome, né? Ele se parece, né? Ele lembra aí a estrutura de uma tartaruga, né? Então, tem o casco, que é a descrição do processo, 4 patas, né? 4 pernas, que a gente coloca aí questões sobre o processo, a cabeça e o rabo, né? Então, a cabeça seria a entrada, né, desses processos, os inputs, e o rabinho, os outputs, tá? Então, por isso que chama de diagrama de tartaruga, tá bom? Então, é composta por 4 questões sobre o processo, que são as pernas, e 2 sobre as entradas e saídas do processo. Então, como elementos, né, desse diagrama de tartaruga, a gente tem a própria descrição do processo e métodos, materiais necessários, medição e avaliação e competências, né, que seriam as pernas, entradas necessárias e saídas esperadas. O próximo slide aqui, ele vai mostrar para vocês aí em maior detalhes, tá?
Então, isso aqui é um diagrama tartaruga. Então, no centro, a gente tem a descrição desse processo. Aqui, no caso, é um processo de expedição, tá? As pernas, né, seriam ali os materiais e os equipamentos que são necessários, tá? Veículo fechado, sistema corporativo. Aqui o exemplo é um processo de expedição, né? Métodos, processos e técnicas, né? Então, a gente tem aqui manual de qualidade, procedimento de expedição. Então, aqui eu tenho a informação sobre o método, eu tenho a medição e avaliação, né? Então, quais são aí as medidas que eu preciso acompanhar e as competências necessárias para a realização desse processo. Como entrada, eu tenho alguns elementos, né, que entram aí para esse sistema, né, solicitação de faturamento, solicitação de expedição, e a saída é o cliente atendido no prazo, né, então é aquilo que a gente espera daquele processo, tá? Então, isso é um diagrama tartaruga, ele nos ajuda a visualizar o processo como um todo, entendendo o que tem que sair desse processo, né? Quais são as entradas que estão disponíveis para esse processo e os elementos que fazem parte desse processo. Outra ferramenta é o chamado CIPOC, né? O que é CIPOC? O CIPOC nada mais é do que uma sigla, né? Que são as iniciais para os seguintes itens: supplier, que é o fornecedor; input, que são as entradas; process, que é o processo; output, que é a saída daquele processo; e client, que são os clientes, né? Então, a gente pega um processo, descreve etapa por etapa, e aí, nessa etapa por etapa, a gente vai identificar quem que é o fornecedor, o que são as entradas, o que é esse processo, o que é o output e quem que é o cliente desse processo. Então, a gente pode organizar o CIPOC em colunas, tá? A gente coloca o processo no centro e aí a gente identifica fornecedor, entradas, cliente, saída, tá? Então, é uma forma também da gente detalhar o processo e identificar esses elementos, tá? Esse slide, ele traz o exemplo aí de um CIPOC, né? Então, um exemplo aqui é um atendimento médico, tá? O processo, ele está descrito bem ali no centro, né? Então, a consulta médica, que a gente vai fazer uma análise dos exames, uma análise clínica, diagnóstico, tratamento, o relatório médico e, por fim, a gente finaliza aí com esse relatório, né? Esse processo, ele está no centro. A gente tem o fornecedor de cada uma dessas etapas do processo, as entradas, as saídas e o cliente que vai receber, né, o output desse processo, né? Então, por exemplo, se a gente começar aqui com a análise dos exames, né, o fornecedor é o paciente, né? Então, o paciente está fornecendo os seus exames. A entrada são os exames do paciente, né, exames clínicos e laboratoriais. O processo é a própria consulta e análise dos exames. A saída é a medição, né, e o tratamento. E o cliente que vai receber esse output é o próprio paciente, né? Então, é quem iniciou ali o processo com o atendimento médico, tá? E aí, se a gente pegar o finalzinho, né, terminando ali já o atendimento com o relatório médico, o fornecedor desse relatório médico é o consultório, né? A gente tem aqui a entrada, né? O que entra ali para fazer esse processamento, a saída, que é o recebimento, né? Desse relatório, e o cliente, né? Quem vai receber o relatório é o médico. Então, a gente consegue identificar cada um desses elementos para cada etapa desse processo, ok? Fazendo uma comparação das técnicas. Apresentei para vocês fluxograma, mapa de processo, diagrama de fluxo de processo, mapa fluxograma, o diagrama de tartaruga e o CIPOC, né? E trouxe aqui para vocês a finalidade de cada um deles, né? O fluxograma,
ele nos dá todos, né, nos mostram uma representação visual. O fluxograma, ele é o processo de um fluxo de trabalho, podendo ser bastante detalhado, né, com um nível de detalhe grande, podendo ser processos estratégicos, processo do dia a dia. A gente tem um mapa de processo, que ele vai detalhar uma atividade específica, de uma forma mais compacta. O diagrama de fluxo de processo, geralmente utilizado para operações industriais. O mapa fluxograma, que nos ajuda a enxergar o processo dentro de um arranjo físico. O diagrama de tartaruga, né, que é semelhante à estrutura de uma tartaruga, nos ajuda a enxergar o processo, detalhando vários elementos desse processo. E o CIPOC, que é bastante utilizado para serviço, né, então, para quem trabalha com serviço, é bastante interessante a aplicação do CIPOC, que vai detalhar os recursos necessários aí para cada atividade do processo, tá bom? E aí, outras duas ferramentas que a gente utiliza aí no mapeamento de processos, tá? É o mapeamento do fluxo de valor, conhecido como VSM, que ele vem aí da produção enxuta, né, do Lean Manufacturing. Ele é utilizado para mapear o sistema de produção, para entender o seu funcionamento, tá? Então, a gente tem que envolver fornecedor, quem que é o cliente interno, quem que é o cliente externo, materiais, informações, pessoas, descrição dos tempos, né, e todos os outros detalhes que esse processo requer. Qual que é o objetivo? O objetivo é gerar valor para os processos gerenciais. Então, eu preciso identificar aqueles processos que são importantes, né, que geram valor aí para o meu cliente, tá? E a gente tem dois tipos aí de mapa, né, de fluxo de valor, uma situação presente e uma situação futura, né, o que é esperado desse mapa, desse mapeamento do fluxo de valor. E para encerrar, eu encerro com a técnica do 5W e 2H, que é uma ferramenta bastante conhecida, né? E ela é utilizada para a gente fazer um diagnóstico dos processos e pensar em um plano de ação, né? Então, por que chama 5W, 2H? Vem da nomenclatura em inglês, né, para os termos what, where, who, why e when, né, que seria o que, onde, quem, por quê e quando. Então, 5W e 2H, how, como, e how much, quanto. Então, a gente olha um processo da seguinte forma: o que é esse processo, onde que ele acontece, né? Então, dentro da empresa, dentro da organização, onde que esse processo ele acontece, quem é o responsável por esse processo, quem são os envolvidos nesse processo, por que esse processo acontece, né? Por que ele tem que acontecer, quando que ele acontece, como que ele acontece, né? Então, descrevendo aí o como desse processo e quanto custa, né? Quanto custa esse processo para a empresa. Então, fazendo esse diagnóstico, a gente consegue traçar um plano de ação também, ok? Então, retomando, né, fazendo uma revisão do que nós vimos nessa aula de hoje. Diferença entre mapeamento e modelagem de processos, tá? Falei do mapeamento nessa aula, e a próxima aula é sobre modelagem, buscando aí uma melhoria dos processos. A definição e importância do mapeamento, né, que ele nos ajuda a eliminar atividades que não são importantes, a reorganizar a sequência, né, a simplificar processos, e apresentei para vocês as principais técnicas para mapeamento de processos, que são fluxograma, mapa de processo, diagrama de fluxo do processo, mapa fluxograma, diagrama de tartaruga, CIPOC, VSM e 5W2H. Eu deixo para vocês aqui as referências, ok? Agradeço a atenção e até a próxima videoaula.